participando desse seminário. E antes de começar, eu vou dar uma explicação. Quando eu fui convidada para fazer uma conferência, eu disse ao meu querido amigo Paulo, que transmitiu o convite, que eu não sou adepta de fazer conferência. E nesse exato momento, eu prefiro colocar a minha fala apenas como um depoimento. Eu não fiz estudos, eu não tenho investigação sobre esse assunto, eu sou a própria fonte do assunto. Então, eu me considero fonte. Por ser fonte, eu vou me dar o direito de fazer um depoimento. Na condição da primeira e única, na época, 1998, reitora negra de uma universidade do país, do Brasil, onde naquela época nós éramos aproximadamente 2.500 reitores no Brasil todo, das universidades públicas e privadas, eu tive a experiência de participar da implantação efetiva das ações afirmativas de cunho racial no país, na Bahia e no Brasil. E é sobre essa perspectiva que eu vou falar hoje com os senhores acadêmicos. Geralmente, também eu não gosto de falar para acadêmicos, porque subentende que todos conhecem o assunto e apenas estão no seminário para discutir os seus pontos de vista, seus aspectos, suas teorias, não é isso? E eu vou me dar o direito, na fase que eu estou, porque eu fiz 60 anos no dia 30, então agora eu estou me otorgando direitos de falar do jeito, do modo que eu queira falar. Vocês me desculpem. Nós vamos selecionar aí a invisibilidade do negro no Brasil. Para a gente entender a problemática da implantação das ações afirmativas no Brasil, nós temos que entender o contexto que essas ações afirmativas foram implantadas. Eu chamo de antecedentes da invisibilidade. Todos sabem que em 1888, a princesa Isabel, uma portuguesa, ela otorgou a Lei Áurea, que a partir daquele momento, 13 de maio, todos os negros escravizados estariam livres. Livres entre aspas. Ali foi decretado o primeiro desemprego em massa da raça negra brasileira. Por quê? Por questões econômicas, a mão de obra negra não era mais viável no Brasil. E no 14 de maio de 1888, todos os negros foram colocados à sua própria sorte. De 14 de maio de 1888 a 2001, nenhuma medida, nenhuma política pública foi planejada sequer para diminuir a desigualdade social que foi implantada naquele momento. Não só a desigualdade social, mas no seu bojo circulou também uma desigualdade de cunho racial.
Só para os senhores terem ideia, nós no Brasil tivemos uma lei que proibia escravizados e filhos de escravizados de frequentar escola. Eu estou fazendo assim um relato muito superficial da situação. Por conta disso, por conta desse 14 de maio, se criou uma linha tênue e invisível da participação do negro no sistema de desenvolvimento do país. Ou seja, ao negro era dado o direito de ir até determinado momento na sua fase. Ou seja, todo subemprego era permitido. Partiu daquela linha do que era permitido, o negro passava a ter dificuldade de ascensão. Para competir, o negro começou a passar por um processo de embranqueamento. Ou seja, quanto mais você se aproximava dos costumes e das situações sociais pertencentes ao não negro, que no caso era o português, alguém da raça branca, você teria mais acesso à sociedade. E eram pouquíssimos. Esse processo de embranquecimento ainda hoje voga. E é tanta essa questão que no Brasil nós tínhamos aproximadamente, segundo o professor Hélio Santos, 54 formas da pessoa negar a sua ascendência africana. Então, quando perguntavam como é sua cor, aí eu dizia, eu sou morena, eu sou Cabo Verde, eu sou mulata, eu sou cafusa, menos que eu era negra. Quando perguntavam qual é a formação de sua família, eu descendo de italiano, eu descendo de português, ninguém dizia que na sua família tinha o componente africano. Essa situação fez com que o negro, nesse processo de embranquecimento, ficasse invisível. O que eu chamo de invisível é uma situação, entre aspas, de normalidade, de se ver o negro em situações não desejáveis na sociedade. Por exemplo, no Brasil, nós temos crianças que estão fora da escola e ficam pedindo dinheiro, benesses na sinaleira de carro. Então é comum, principalmente na Bahia e aqui em Salvador, que somos 47% da população, a gente vê crianças negras deitadas no chão, fora da escola, e todo mundo acha normal. Tão normal que recentemente circulou nas redes sociais a foto de um rapaz louro que estava em situação de morador de rua, que causou a maior comoção nesse país. Porque normal não é ter um rapaz louro pedindo na situação de rua. Normal é ter um negro em situação de rua. Porque ele está invisível para a sociedade, para o desenvolvimento desse país. Ponto. Esse é o contexto, é um contexto bem rápido da situação que levou até hoje, no século XXI, estamos aqui discutindo ações afirmativas para melhorar a situação socioeconômica, cultural do negro no Brasil.
favor, passa. Pego daqui a pouco. Passa aí, por favor. Bom, então, falei rapidamente da questão colonial, chegou até agora, e da escravidão contemporânea que vivemos até hoje. Porque até hoje, quem vive na periferia, quem vive no subemprego, é, na sua maioria, os representantes da raça negra. Apesar de, na Bahia, nós sermos 74,8% da população negra e parda. E o que me intrigava em 1988 era porque eu, Ivete Alves Sacramento, era a única mulher negra desse país a assumir em 1998, pela primeira vez, uma reitoria de uma universidade. E pela primeira vez ter que justificar porque eu era uma mulher negra e estava assumindo aquela reitoria. Então, a escravidão contemporânea existe e a perplexidade da chegada do negro a algum ponto de poder, como nós vimos no nosso juiz agora, do Supremo chegar e ser também uma comoção, o seu primeiro negro a ser juiz presidente de um Supremo Tribunal Federal. Passa. Passa. Então, naquele momento, em 98, nós implantamos. Por que foi implantada as cotas não negras? Em 2001, nós tivemos uma conferência mundial em Durban que discutia o combate ao racismo, preconceito racial, xenofobia e todas as formas de intolerâncias correlatas. O Brasil foi convocado a sediar aquela conferência aqui. E nessa convocação, o Brasil teria que se colocar racista, preconceituoso, teria que se expor diante da comunidade internacional. O presidente de então não acordou que o Brasil sediaria essa conferência. E a conferência foi sediada para a África do Sul, pela África do Sul. Mas os movimentos sociais brasileiros resolveram exigir da presidência uma posição do Brasil em relação ao racismo. E foi convocado um comitê nacional com todos os segmentos brasileiros que se sentiam historicamente discriminados. Foram convocados os negros, os índios, as mulheres, os ciganos, os homossexuais, os palestinos, todas as religiões, principalmente as religiões afro, os judeus, todos que se sentem historicamente discriminados. E foi elaborado um documento e apresentado como proposta do Brasil para diminuir o racismo e promover a igualdade de condições. Fizemos parte desse comitê, daqui da Bahia, fomos 3 pessoas, eu, a mãe Estela e o bispo Dom Gilo, todos 3 negros. Pensei eu, quando eu chegasse lá no Palácio do Planalto, só ia encontrar negro, mas leve engano. Encontrei todos esses elementos numa mesa enorme e cada elemento teria que preparar um estudo que dissesse quais as formas para diminuir o racismo, a discriminação racial e todas as formas de intolerância em relação à raça negra, principalmente o grupo que eu participei. E todos foram unânimes em apresentar a proposta de ações afirmativas.
e políticas públicas para diminuir o racismo e melhorar as oportunidades para o povo negro brasileiro. Dentre as ações afirmativas, claro e evidente, tem ações afirmativas a curto, a médio e a longo prazo. E o fosso da desigualdade era muito grande. De 1988 até 2001, nada foi feito em relação à raça negra. E foi muito chocante observar isso, que não tinha nenhuma política, nenhum projeto para melhorar a situação da escravidão. Era a questão da exclusão, da desigualdade social e racial, do preconceito racial e da discriminação. Nós tínhamos que atacar esses 4 elementos para melhorar a condição do negro nesse país. Excluído, todo mundo sabe o que ele é. Visualmente, na Bahia, é uma questão visual. Não precisa nenhum estudo científico para se chegar e dizer: aqui não tem negro. Salvador, com 47,8% de negros, em determinados lugares de grande prestígio social e econômico, entre aspas, você não vê negros circulando. A ponto do carnaval se tornar um verdadeiro apartheid. Blocos de brancos, blocos de negros. Lugar para branco, lugar para negros. Na Bahia. Estou dando exemplo baiano. Por conta disso, e eu até deixei de brincar carnaval, quando eu olhei de cima do trio elétrico o verdadeiro apartheid. Bloco, para quem não sabe, é uma manifestação musical em que tem uma corda e as pessoas pagam um dinheiro para ter aquela fantasia. Quem tem dinheiro para comprar fantasia fica dentro da corda. Quem não tem dinheiro fica do lado da corda. E não é só dinheiro. Há uma apartheid social, uma seleção. Antigamente só podiam sair determinados blocos quem fosse gente bonita. Quando você me dizer assim, só tinha gente bonita, não tinha negro nem pobre na festa. Exatamente isso. Isso é agora, não estou falando de ontem não, estou falando de 2012. Estou falando de 2012. Estou falando de passado não. Até hoje tem blocos de gente bonita que tem que apresentar uma foto, e aí eles escolhem a foto e o lugar que o sujeito mora. Se o sujeito morar na periferia e for negro, já é. Ultimamente, com a questão das ações afirmativas, eles têm se preocupado em dar uma cota. Aí a cota vale. Então uma cota para os camarotes e para os blocos, para não dizer que é racista. Não, temos aí. Então, a exclusão é algo real. A exclusão racial no Brasil. Não estou falando do passado, estou falando de 2012. Bom, considerando isso, porque no Brasil nós temos o chamado mito racial. O mito racial diz assim, mas no Brasil nunca teve uma guerra étnica. Todo mundo convive, preto e branco. Você vai para carnaval, carnaval brasileiro, você olha assim, todo mundo junto na Praça da Sé circulando. Vírgula. Mas na hora do acesso aos bens comuns de qualidade, há uma exclusão gritante. E o que mais me movimentava enquanto reitora da universidade era estar numa cidade negra e na universidade não circular negros. A ponto de graduar
30, 40 pessoas e não ter nenhum negro. Algo a pensar. Algo a pensar. Não. E recentemente vi uma foto de uma formatura de medicina que só tinha uma menina negra. O que é que acontece para que os jovens negros não tenham acesso à sua universidade? Geralmente, na Bahia, no Brasil, nós temos uma escola pública e uma escola privada. A escola pública, ela foi tão desqualificada que... Agora, não falei nem nada. Que as pessoas afeta as pessoas pobres e na maioria negra. A escola privada, se você vai visualmente, você só vê pessoas brancas. 1 ou 2 em cada sala. Então, só para ter ideia desse coletivo que está inserido no Brasil em relação à raça negra, como ela é tratada e até onde essa raça negra pode ir, que no dia seguinte que a Universidade do Estado da Bahia implantou as cotas, eu recebi essa carta anônima na reitoria da universidade. Eu vou ler para vocês sentirem o quanto a questão está enraizada do lugar do negro nesse país. O adjetivo para reitor, todo mundo sabe que é magnífico. Então a carta foi Salvador, 23/7/2002. Distinta, entre aspas, já ironia aí, crioula. Crioula também é um termo pejorativo para se designar alguém negro. Achei ridícula a sua pretensiosa aparição no BATV 10 da manhã, enfocando os 40% de vagas para os negros. Vai te catar, mulher. Se eles, os negros, esvaziam as salas de aula e lotam as cadeias, é por instinto e maldade, típicos da raça negra mesmo. Quem não tem educação, princípio, nem quer ser gente. Em vez dessa idiota questão, por que não procurar criar mais bibliotecas, postos policiais e trabalhos? Quem sabe não esteja aí a questão. Negro só gosta de pagode, devassidão, músicas idiotas, mexer a bundinha, violência, falta de modo e perversidades. Pode escrever. No meio de 100, mudei. No meio de 100 se tira um que seja digno de ser chamado de gente. O resto é só confusão. Deus me livre. Vocês é que andam e mexem e viram, ficando mexendo na ferida, que nunca vai ter cura. A ferida é raça negra. Afinal, essa mancha já está encruada entre nós. Tomara que esses 40% não passem e mostre a vocês que não é culpa dos brancos, sim, e burrice deles, que não tem preparo. Afinal, ser gente, escravo nunca foi gente, é privilégio de poucos, não é para todo mundo. Se toca, vai procurar trabalhar de forma mais consciente e adequada em prol dos negros, não falando merda na TV. Que eles se esforcem, se eduquem e se limpem. Aí serão bem-vindos com outros olhos. Essa carta, ela é assustadora. Quando eu recebi, me indignei de tal forma, mas ela expressa o que o coletivo racista
colocou na mente até dos próprios negros que ele tem um lugar que não é a universidade, que o lugar dele não é ser juiz, que o lugar dele não é ser reitor, porque ele é sujo, porque ele é escravo, e como escravo ele tem que ficar no lugar dele lá. Esse foi o coletivo. Só que tudo que essa carta disse foi revertido, porque os jovens, na política da UNEB, nós aliamos o fato de ser negro ao fato de vir na escola pública e a autodeclaração. Então, no dia seguinte, só para vocês terem ideia, um depoimento, além dessa carta, nós passamos quase um ano sendo massacrados todos os dias pela imprensa para desmistificar. E a figura da reitora negra se confundiu com a ação afirmativa. Então as pessoas, os racistas, eles já estavam indignados porque tinha alguém que tinha saído daquela linha invisível e começaram a me atacar pessoalmente. A gente fez uns artifícios e não deu mais entrevista, colocamos uma comissão para dar entrevista, saímos de cena para distanciar a pessoa da reitora. E os resultados foram os melhores possíveis. Ainda na medida da UNEB, nós implantamos um debate sobre quem é negro no Brasil. E nós utilizamos a expressão afrodescendente para eliminar aquele processo de embranqueamento que nós passamos. Se minha pele é mais clara, se minha pele é mais escura, nada disso, era autodeclaração. Pela primeira vez, o povo foi instigado a se autodeclarar. Então o repórter me disse assim: professora, se chegar uma pessoa loura dos olhos azuis, se autodeclarando afrodescendente, a UNEB para receber, eu disse, é a maior vitória da implantação das cotas na universidade. Porque até hoje, auto se declarar negro nunca foi algo positivo. Era por isso que as pessoas se negavam. Então foi a primeira vez que as pessoas foram instigadas a se autodeclarar afrodescendentes. E o debate também da expressão afrodescendente. Quem é afrodescendente? A gente usou o conceito geral. É que nas suas veias tem o sangue africano e reconhecidamente implantado no seu coração. Porque ser negro é sentir-se negro. Bem, então, à medida, esse contexto que eu falei hoje, sobre a implantação das ações afirmativas na universidade, é importante porque difere dos outros contextos que a gente vê pelo mundo afora. Principalmente numa cidade que reconhecidamente, historicamente, é de origem africana. Desculpem esse depoimento, mas já me encerraram aí. Mas estarei aí livre para outras perguntas. Obrigada.